Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um assunto para vocês, hein? Vamos falar sobre as novas mudanças na geopolítica mundial do BRICS. Na verdade, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o BRICS, né? Então, se der, dá uma olhadinha nesse vídeo e depois volta nesse aqui para a gente aprofundar os nossos estudos sobre esse grupo econômico de países. Mas vamos lá! Primeiro de tudo, galera, é fundamental entender a origem dos BRICS, né? Os BRICS, ele é uma sigla, né? Ele é uma sigla de 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sim, galera, o S ele representa a África do Sul porque está escrito em inglês, South Africa. Beleza? Então, o que é esse BRICS, né? O BRICS ele é um grupo econômico de países, certo? E da onde que surgiu essa sigla para designar esses países? Vamos entender agora. Primeiro de tudo, a gente vai ter um economista chamado de James O'Neill, que ele representa ali o banco Goldman Sachs, que é um banco muito grande que a gente vai ter dentro do mundo, sobretudo ali nos Estados Unidos. Ele simplesmente, em 2011, ele fez uma pesquisa que gerou um relatório e ele analisou a economia dos países. E ele verificou o seguinte: Brasil, Rússia, Índia e China terão um crescimento econômico nos próximos anos. Esse crescimento econômico vai superar o PIB do G7. O que é o G7? São os grupos de 7 países que apresentam as maiores economias, né? Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Japão, Inglaterra, tá certo? Mas aí ele verificou o seguinte, que estes países, Brasil, Rússia, Índia e China, terão um crescimento maior do que esse G7. E aí, então, foi fundamental formar este grupo econômico, certo? Que anteriormente era chamado de BRIC. BRIC, exatamente, sem o S. Mas em 2011, a gente vai ter a entrada de quem? Da África do Sul. E aí a gente vai colocar o S ali no final e vai chamar este grupo de países emergentes de BRICS, correto? Então, galera, esses países, os BRICS, eles nada mais são do que países que terão um crescimento econômico, né, nos próximos anos. Lembrando que isso ali a gente está falando de 2011, né? Então, basicamente, nessa década de 2000, esses países eles tendem a ter, ou eles tendiam, né, a ter um aumento, um crescimento da sua economia. E aí é o que a gente vai chamar de países emergentes. Por que países emergentes? Eles não são desenvolvidos, mas eles também não são tão subdesenvolvidos assim, né? Eles estão ali no momento de transição, de crescimento. Legal? Então foi daí que surgiu essa sigla, né, de BRICS. Bom, quais são as semelhanças aí que os países possuem? Primeiro de tudo, já vimos que todos eles possuem um potencial para o seu crescimento. Outro ponto é, a sua população em geral é abundante, né? A gente pega aí China, Índia, que são os dois maiores países populosos do mundo. Os dois países juntos somam ali mais de 40% de toda a população mundial. Os países eles vão apresentar um grande território, isso é ideal para a exploração de recursos, mas também vão apresentar graves problemas sociais, né? Violência, desigualdade social, concentração de renda, certo? Bom, além disso, a gente vai ter aí grande parte da população com uma renda reduzida, que é exatamente essa ideia do processo de concentração de renda. A riqueza, ela não é distribuída entre a sua população, ela está concentrada na mão daqueles grandes empresários, grandes banqueiros, tá? Outro ponto é, a gente vai ter uma expansão do mercado consumidor, justamente por essa grande quantidade, né, populacional que a gente vai encontrar. Isso vai favorecer muito que o mercado consumidor ele se amplie. Tá? Assim como também o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é aquele índice que vai considerar a saúde, a educação e a renda per capita para gerar ali um número, né, de 0 a 1. Mais próximo de 0, IDH ruim. Mais próximo de 1, o IDH é bom. Né? Então eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha só para a gente entender a situação dos países aí dentro desse ranqueamento do IDH. Tá? O Brasil ele está ali na posição 78 do ranking, né?
A Rússia é a que está mais bem colocada dentre esses países dos BRICS, está ali na posição 49, né? E a pior, né, vamos dizer assim, ranqueada aí é a Índia. Ou seja, a Índia ela tende a ter um agravante nesses problemas sociais, né? Condições de trabalho, condições de vida, né? De desenvolvimento humano mesmo. Agora, quais são as diferenças que a gente tem aí entre os países? Primeiro, cada país adota aí uma particularidade econômica. Cada país ele tem um diferencial econômico, né, dentro do seu território, né? Por exemplo, a China, ela tem uma grande produção industrial, né? A China é a segunda maior economia e é uma economia que está crescendo e, quiçá, irá superar os Estados Unidos nos próximos anos, né? A Índia tem um bom desenvolvimento do setor de serviços e também um desenvolvimento ligado à informática, né? Os grandes gênios aí que desenvolvem, né, a informática, eles são indianos, né? Eles são indianos. O Brasil vai apresentar o quê? O agronegócio, né, que é essa produção de alimentos mecanizada, né, essa agricultura comercial. Então, o Brasil também tem essa particularidade. Agora, a gente vai encontrar alguns países aí, como a Rússia, por exemplo, com, né, alguma tensão em relação aos seus regimes políticos, né? Claro que grande parte ali adota um regime democrático, né? Mas a gente tem aí a Rússia com uma visão não tão democrática assim. Então essa é uma diferença que a gente pode destacar, tá? Outra diferença é o desenvolvimento de armas nucleares. China, Índia, Rússia. Eles têm esse objetivo, né? E em comparação a outros países, não, como o Brasil, né? E aí a gente destaca também a África do Sul, né, com seus movimentos separatistas. A África que tem aí dentro da história um longo processo de tensão territorial, tensão étnica, né, como o regime do apartheid. Então, sim, ela sofreu muito com essas questões conflituosas dentro do seu território. Bom, o que se refere a estruturas supranacionais, né, é que, de que forma esses países que compõem o BRICS, eles vão buscar ali uma melhor colocação geopolítica, né? E é exatamente essas estruturas supranacionais, como, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU. Esse conselho, galera, ele é fundamental, ele é uma das instituições, né, que vai sustentar a ONU. Ele é fundamental porque ali é debatido os principais assuntos geopolíticos do mundo, né? Só para te dar um exemplo, Oriente Médio, tá? Toda essa guerra ao terrorismo, Estado Islâmico, invasão, forças de coalizões ou não, isso tudo é debatido no Conselho de Segurança, né? E aí alguns países eles querem reivindicar uma cadeira, né, nesse Conselho de Segurança, como o Brasil. O Brasil ele não faz parte desse Conselho de Segurança. Ele é um país que ele pode fazer parte, mas ele ainda não é, né? Então ele quer a todo momento reivindicar, porque ele considera que essa instituição supranacional ela é fundamental para colocar o Brasil aí, né, bem visto. A outra é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, né? É uma espécie de banco que financia grandes projetos das potências desenvolvidas. Sendo que a gente vai ter uma crise aí em 2008. Né? E aí, quem é que vai ajudar os países desenvolvidos a superar essa crise? O FMI. Mas quem é que vai ajudar o FMI? Exatamente, esses países emergentes, que seriam esses países que fazem parte do BRICS, né? Eles vão emprestar dinheiro para o FMI, né? Entre aspas, certamente, mas eles vão contribuir para que essas potências industrializadas e desenvolvidas elas não se aprofundem na crise. E aí isso foi até uma reivindicação desses países emergentes, né, em que não gostou dessa liderança que não é dada para eles. E aí, em contrapartida, o argumento utilizado por esses países emergentes foi o quê? Bom, vamos então criar um banco próprio para a gente, né? Um banco que atenda às necessidades desses países emergentes e deixa o FMI meio que de lado.
Bom, falando um pouquinho agora de cada país aí dos BRICS. Primeiro o Brasil, né? O Brasil ele apresenta graves problemas sociais e estruturais, e que não é de hoje, né? Se a gente for pegar aí e estudar a formação do território brasileiro, né? A gente já vai verificar que essas diferenças, essas disparidades sociais, econômicas e estruturais, isso já vem desde lá do processo de colonização do Brasil, né? Com ali a divisão das capitanias hereditárias, isso foi favorecendo, né, evoluindo ao longo do tempo, para se gerar hoje uma coisa bem interessante, que é o processo de concentração fundiária, né? A região sudeste, que é uma região mais desenvolvida, então a gente vai verificar aí um processo de concentração de renda, né? Enfim, são diversos problemas que são agravados ao longo do tempo porque políticas não são criadas de maneira eficiente, né? Que atinjam ali a raiz do problema. Mas o Brasil ele apresenta aí nos últimos anos, ele vem apresentando uma certa estabilização da sua economia, assim como um crescimento econômico também. Então a economia brasileira ela não está caindo, né? Ela está estável com potencial para crescimento. Ainda que a gente fica meio assim, né, ouvindo essa informação, mas é verdade, tá? O Brasil ele consegue se manter numa posição de liderança aí, pois tanto que o Brasil tem a nona economia mais desenvolvida, tá? Dentro daquele ranking de economias mundiais. Outro ponto que se refere é a ampliação do mercado consumidor, que é fruto de uma política de crédito que foi dado para a população, né? E aí isso induz o quê? Um maior poder de compra por parte da população. A questão toda aqui é o seguinte: a galera vai comprar, mas será que vai ter dinheiro para pagar? Será que vai ter emprego para eles poderem, né, receber e pagar essas dívidas? Esse que é o questionamento. Bom, outras questões se referem a problemas na saúde pública brasileira, né, a falta de estrutura de hospitais e como a educação também, né? A educação é um outro grave problema do Brasil, e que talvez não seja prioridade, ou até mesmo que não tenha aí uma eficiência, né, nesse combate aos analfabetos, às taxas, para melhorar as taxas de analfabeto, né, os analfabetos funcionais, enfim, é um outro desafio que os governos federais aí, estaduais e municipais precisam enfrentar. Bom, em relação à Rússia, a Rússia é um país que ela foi herdeira ali territorialmente falando da antiga União Soviética, né? Ela ficou com a maior parte do seu território. Ela vivenciou um momento muito caótico ali no final da década de 90, que foi a transição para o capitalismo, que foi um momento agravado por crises econômicas, né? Na época ali o presidente era o Boris Yeltsin, né? Que inclusive ele fez uma grande política chamada de terapia de choque. Ele queria diminuir os gastos públicos, fazendo privatizações, mas isso não foi bem visto, né? Mas a Rússia ela vai acabar tendo um destaque importante aí dentro do governo do Vladimir Putin, né? Ele vai conseguir resolver essas tensões territoriais, essas tensões econômicas internas e vai acabar lançando a Rússia aí dentro de uma geopolítica, né? Ela vai se destacar na produção de gás natural e de petróleo, então isso é um outro ponto importante, assim como ela também se destaca como uma potência tecnológica, né? Então isso vai favorecer muito aí para fazer intercâmbios entre os países emergentes. Já a China é um país que apresenta aí a segunda maior população do mundo e que é uma população que continua em crescimento. Então, sim, ela pode superar o país mais populoso que é a China, certo? Bom, ela vai apresentar uma expansão econômica aí das suas atividades, mas que em contrapartida, ainda que a gente verifica um crescimento econômico, ela apresenta aí um baixo IDH, né, um índice de desenvolvimento humano. Então, isso significa dizer que os países que têm um crescimento econômico ou que têm uma economia boa não significa que vão ter um bom desenvolvimento humano, certo? Bom, a gente vai ter uma expansão também ligada aí ao setor de serviços e produção tecnológica, né? Como a gente estava falando já anteriormente. A Índia tem um setor de informática muito bem desenvolvido, né? Tem uma mão de obra ali que ela é bastante qualificada, mas que também é uma mão de obra barata. As empresas multinacionais norte-americanas adoram passar os seus call centers para a Índia, visto que é um país que também utiliza ali o inglês, né, como idioma. Já em relação à China, galera,
é, é o país mais populoso que a gente tem, então tem um grande potencial aí demográfico. É um país que tem a segunda maior economia, que é uma economia que está crescendo e que pode superar a economia norte-americana daqui a alguns anos, né, e se tornar a maior economia do mundo. E isso tudo se deve ali às reformas econômicas que foram criadas no governo de do Deng, né? Deng Xiaoping, e que, por sua vez, ela foi realizada em 1978, onde foi estabelecida ali a criação das ZEEs, Zonas Econômicas Exclusivas, né? Que é uma região que fica ao longo do litoral, completamente estruturada, né? A gente vai ter áreas portuárias, ligações de linha férrea, né? A gente vai ter montadoras, e que é uma zona em que ela aceita o capitalismo. Então a China, por mais que ela tenha um regime político, um regime governamental, né, voltado ali para os ideais socialistas, a sua economia é uma economia mais liberal, é uma economia capitalista, é o que a gente chama de socialismo de mercado, né? Esse conceito ele é bem importante para definir esses dois sistemas, né, que a China transita: economia voltada para o capitalismo, né? Regime e administração voltado para o socialismo. E essas EEs, elas são aquelas regiões que aceitam o capitalismo, né? Vamos dizer assim. E isso tudo vai ser fundamental também para investimentos tecnológicos dentro dessas EEs, investimentos internacionais, né, de multinacionais. Então, isso vai favorecer muito esse crescimento econômico chinês. Já a África do Sul é um país, né, que tem ali a maior economia do continente africano, teve um processo de colonização um pouquinho diferente dos outros países, tá? Durante ali a Guerra Fria recebeu bastante investimento norte-americano, é um país que tem um expressivo mercado consumidor, é um país moderno, tá? Apresenta inúmeras riquezas naturais, sobretudo voltada para diamante, exploração de diamante, mas que também vivenciou ali um regime do apartheid, né? Aquele regime onde os negros eles não tinham nenhum tipo de liberdade dentro do seu país, até que Nelson Mandela assume o poder, né? Assume ali, na verdade, ele se torna o presidente e ele acaba com esse regime do apartheid completamente preconceituoso. Bom, galera, vou finalizando por aqui. Até a próxima. Um abraço.